Live de hoje, a gente vai falar sobre parto hospitalar. Qual que é o caminho que você faz dentro do hospital, desde lá do pronto-socorro, da sua internação, até a sua alta. Qual que é o caminho que você vai fazer lá dentro do hospital, tá? É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Então é assim, o que eu vou contar aqui pra vocês é o que acontece na maioria dos hospitais, tá? Pode ter uma pequena diferença entre um e o outro, mas a rotina, o passo a passo, o protocolo é esse, tá bom? Então, a primeira coisa que você vai fazer, você vai ser atendida, vai passar por um processo chamado triagem, tá? Então, essa triagem vai fazer uma classificação de risco, ou seja, você vai chegar lá na recepção, vai provavelmente entregar seu RG, algum documento, eles vão fazer uma fichinha e sua fichinha vai entrar lá na lista de espera de fichinhas das outras mulheres, das outras gestantes que estão esperando para ser atendidas, certo? Aí a enfermeira que tá lá na frente, enfermeiro, enfim, vai pegar essa ficha, vai ler os seus dados e vai chamar você para ser atendido. E aí você vai lá, senta numa mesinha, geralmente, uma salinha que às vezes é bem pequenininha, bem prática, e nessa salinha você vai falar por que você tá ali, o que você tá sentindo, vai falar brevemente sobre o seu pré-natal. Ah, eu tenho diabetes, eu tenho pressão alta. Se você não falar, esse profissional vai te perguntar essas coisas todas. E aí vai ver seus sinais vitais. Então vai ver sua pressão, sua temperatura, o seu pulso. E vai escrever isso tudo lá numa fichinha, que é essa fichinha de classificação de risco. Uma vez feito isso, e anotado, por exemplo, se você tem contrações ou não, se houve um exame de toque ou não, se for necessário escutar o coraçãozinho do bebê ou não, todas as informações que aquela primeira avaliação ali foi feita pela enfermagem, vai ser escrito num papel, e esse papel vai receber uma classificação, né? Você vai receber uma classificação de risco, ou seja, qual é a urgência que existe aqui para essa mulher, para esse atendimento. Então, só para vocês entenderem a diferença, e é importante entender o que é de verdade a classificação de risco, para vocês não ficarem com aquela sensação de que, a fulana chegou depois e passou na minha frente. Eu tô aqui esperando faz 1 hora, mas já foi atendida não sei quantas. Não é nada pessoal com você. Existe uma classificação de risco, tá? Existe um protocolo que vai dizer qual é a gestante que precisa ser atendida primeiro, de acordo com as queixas, de acordo com o quadro clínico, de acordo com os sinais vitais daquela mulher, tá? De repente a gestante, ela só foi lá porque, sei lá, achou que o bebê tá mexendo menos, e aí ela resolveu ir pro hospital para ser avaliada, e chegou lá, a pressão dela tá, sei lá, 16/12, 20 por não sei quanto, uma pressão super alta, ou seja, é uma urgência, essa pessoa precisa ser atendida primeiro. Mesmo que olhando pra cara dela, você fale, mas tá tudo bem, ela parece estar normal, nem tá com dor, e eu tô aqui morrendo de dor, e você é atendida depois dela, tá? Então, existe uma classificação de risco. Se vocês têm alguma dúvida, acham que, enfim, não concordam com a classificação de risco, procurem lá no Manual da Rede Cegonha, tem esse protocolo e vocês vão entender melhor do que eu tô falando. O fato é, aquele profissional que tá ali na sua frente, aquela enfermeira, aquele enfermeiro que vai fazer a classificação de risco, ele conhece, está habituado, ele sabe, tem experiência em fazer essa triagem, tá? E aí você vai receber uma classificação verde, amarelo, laranja, azul, vermelho, que indica a urgência, né? Então, laranja, amarelo, vermelho, isso tudo indica que você tem que ser atendida num tempo menor. Azul e verde são você recebeu uma triagem, uma classificação de risco de baixo risco, e tá tudo bem você esperar um pouco. Então, a depender do fluxo, da quantidade de pessoas, enfim, essas classificações que são de alto risco vão ser atendidas primeiro, tudo bem? Primeira coisa que é importante você entender. E aí eu já vou deixar uma dica. Então, assim, se você vai passar no pronto-socorro, se você sabe que é uma instituição que tem bastante movimento, que tá cheio, que geralmente demora, vá preparada para isso, leve um lanchinho, vá com tempo, se organize para isso, tá bom? Para que aquele momento, aquela espera para você ser atendida seja menos estressante, digamos assim, tá? Bom, você vai ser classificada, então, vai geralmente sair dessa salinha e aguardar a próxima avaliação, que é a avaliação que o médico vai fazer.
médico ou médica obstetra, ginecologista obstetra, tá? Estamos falando de um pronto-socorro de uma maternidade, tá bom? E aí, nesse pronto-socorro, né, na avaliação que você vai fazer com esse médico ou com essa médica, com esse obstetra, aí sim vai haver o exame de toque, você vai poder contar com muito mais detalhes tudo que tá acontecendo, vai ser avaliado o seu cartão de pré-natal, os seus exames, então vai ser feita uma consulta realmente ali mais completa para entender o seu caso. Supondo então que o seu caso seja de fato internação para trabalho de parto, para indução, para cesárea, seja o que for, você vai ser internada, vai ficar ali naquela instituição e só vai sair quando já tiver com seu bebê, tá? Então, a partir desse momento, o que é feito? Esse médico, essa médica, esse profissional vai fazer essa avaliação, vai preencher lá um monte de papelada. Tem hospital que é computador, tem hospital que é papel na mão. É realmente muita coisa a ser preenchida. Então, vai ser preenchido toda essa papelada e você vai de novo lá pra fora, provavelmente para aguardar mais um pouco. Ou eles já te encaminham para uma salinha que fica ali dentro mesmo. É desse setor, né, do pronto-socorro onde você tá. E aí você vai fazer cardiotoco se você já não fez. Vai colher exames de sangue se eles foram solicitados. Tomar alguma medicação se for solicitada, enfim. Vai fazer o que o médico colocou ali, prescreveu ali como sendo um cuidado importante. E aí você vai colocar a camisola do hospital, então é uma das primeiras coisas que acontece, é você ter que tirar a sua roupa e colocar uma camisola do hospital. E o seu acompanhante, a partir desse momento, você já tem, né, esse direito garantido por lei de ter alguém com você o tempo todo, tá? Então, a partir da internação até a alta hospitalar, seja o tempo que isso durar, você tem direito a uma pessoa. Então, esse seu acompanhante já vai ficar com você, tá bom? E aí, geralmente, esse acompanhante vai lá pra recepção, vai fazer ficha, vai pegar um crachazinho ou uma etiquetinha, enfim, alguma identificação ali dizendo que ele é acompanhante. E aí, vai ficar com você. E aí, a partir desse momento, você vai ser encaminhada para o setor que vai te receber. Então, por exemplo, eu vou para cesárea, então provavelmente você vai para o centro cirúrgico. Eu vou para trabalho de parto mesmo, então você vai lá para o centro obstétrico ou central de parto, a depender de como é aí no seu hospital. Se for indução, você vai para a enfermaria, geralmente, para poder começar a sua indução, e aí só quando você entrar em trabalho de parto que você vai ser encaminhada para o centro obstétrico ou central de parto, tá? Então, você vai ser encaminhada para o seu setor. Chegando no seu setor, você vai ser novamente recebido pela enfermeira, pela técnica de enfermagem, pelo médico daquele setor específico. E aí, de novo, todas as perguntas, tá? Quem é você? Por que você veio? O que você está sentindo? Deixa eu ver seu cartão de pré-natal, seus exames. Vai passar por uma nova avaliação. Então, vai ser feito isso tudo de novo. Dani, deveria ser feito tudo de novo? Não, porque deveria haver uma boa comunicação, uma boa documentação de todos os dados. Mas, ao mesmo tempo, é importante essa, digamos assim, essa conversa novamente para poder coletar melhores dados. Às vezes você lembra de alguma coisa que você não falou lá antes. Ou esse profissional ele tá com outro olhar, ele tá pensando em alguma outra coisa. Então, embora seja incômodo, principalmente se estiver em trabalho de parto, isso é muito chato, mas pode ser que seja bastante útil, tá? Então, forneça lá todas as informações, converse, entenda, e aí vai ser feito, digamos assim, o plano de ação para você, né? Então, por exemplo, você está em trabalho de parto, dona Pamela, você tá com 7 centímetros, tá tudo bem, seu bebê tá bem, você já fez aqui o cardiotoco. Olha só, então você pode ir pro chuveiro, pra bola, tá vendo aqui? Essa é a nossa suíte de parto, nananã. Enfim, você vai receber as orientações daquele setor relativo ao seu caso. E aí, é claro que se você tiver com 7 centímetros e em trabalho de parto, você não vai ouvir muitas coisas que forem ditas e nem deve realmente ficar se preocupando. Mas, por exemplo, o seu acompanhante que tá com você, essa pessoa tem que estar esperta, né? Tem que estar ligada, ouvindo tudo que está sendo dito, esclarecer suas dúvidas. Lembrar, olha, ela tem um plano de parto, tá aqui o plano de parto dela. Tudo bem? Se você for, por exemplo, para uma cesárea, que está agendada, seja pelo motivo que for, não vou entrar aqui na discussão de indicações reais ou não de cesárea, mas você foi lá e internou para fazer sua cesárea. É o mesmo caminho, então você vai para o setor, geralmente centro obstétrico ou centro cirúrgico. Aí você vai ser recebida pela equipe daquele setor, vai de novo fazer todas as perguntas, vão pegar um acesso venoso no seu braço, vão colocar antibiótico, muito provavelmente, vão escutar o coraçãozinho do bebê,
vão te fazer as orientações, aí vai vir o anestesista conversar com você. Olha só, dona Ana, então, é assim, o procedimento anestésico vai acontecer dessa forma, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. E aí você vai receber as orientações sobre o procedimento. Se por acaso você não receber, se por acaso as pessoas não te explicarem o que vai acontecer a seguir, né? Qual vai ser o próximo passo, você tem que perguntar. Tudo bem? Ah, legal, gente. Bom dia, boa tarde, né? Boa noite. O que vai acontecer agora? Qual que é o próximo passo? Ah, a senhora vai para sua cesárea, não foi para isso? A senhora veio aqui, internou para cesárea. Ah, legal. Sim, mas eu quero saber o que vai acontecer agora, né? Qual que vai ser o passo a passo? Eu nunca passei por isso, ou sei lá, minha última cesárea já faz tempo, ou na última cesárea eu tive uma reação para medicação que não foi legal, então, entende? Então, o diálogo é extremamente importante. É claro que um padrão ouro de atendimento, ou seja, aquele padrão de atendimento que seria o ideal, é que a equipe já fizesse isso, já te explicasse tudo o que fosse necessário, todo o passo a passo que fosse acontecer com você e fosse explicando conforme as coisas fossem acontecendo, fosse ali obtendo o seu consentimento conforme as coisas fossem acontecendo. Mas se você perceber que não tá rolando, que não tá sendo perguntado, que você tá com dúvida, não fique quieta. Pergunte o que você quiser, o que você precisar. Afinal, quem vai passar por tudo aquilo é você, certo? Você, o seu bebê, o seu acompanhante. Então, perguntem, não tem nenhum problema. Olha só, eu não entendi muito bem o que vai acontecer aqui. Então, depois que a gente colocar a camisola, pegar o acesso venoso, colocar o antibiótico, ela vai direto para a sala de cesárea? E o acompanhante, que horas que vai, que horas que entra, tá? Então, é importante todo essa conversa. De repente, se você tem alergias, é legal você falar, gente, olha só, eu tenho alergia, sei lá, de pirona, não esqueçam disso. Trazer todas essas informações e tirar todas as suas dúvidas, tá bom? E o mesmo caso se, por exemplo, você for para indução, né? Então, você, da mesma forma, vai ser recebido pela equipe ali daquele setor, vão te perguntar tudo novamente e vão estabelecer um plano de ação para a sua indução, né? Um plano terapêutico. Olha só, dona Juliana, a sua indução vai ser o seguinte: a gente vai começar com misoprostol, porque o seu colo é um colo que tá grosso, que tá posterior, tá impérvio, então a gente precisa primeiro preparar o seu colo para depois iniciar com ocitocina, por exemplo. Então, como é que vai ser? É um comprimidinho que você coloca, nós profissionais vamos colocar lá dentro do canal vaginal, a cada 4 horas, a cada 6 horas, enfim. Tem que ser explicado para você o que vai ser feito, como vai ser feito. Não entendeu, ficou com dúvida, não tá se sentindo segura sobre esse plano terapêutico que foi aí traçado para você? Pergunte, entenda, não tem problema, tá bom? Isso, tá caindo a luz. Se eu sumir, vocês sabem porque acabou a energia e a internet do celular aqui dentro de casa é muito ruim, não vai pegar, tá? Mas eu vou continuar, já não tô no meio já. E aí, é esse o caminho. Então, seja um trabalho de parto, seja uma cesárea, seja uma indução, é mais ou menos isso que vai acontecer com vocês. Tudo bem? Regras básicas para todos esses procedimentos, para qualquer que seja aí o que for acontecer com você. Acompanhante sempre junto, sempre, sempre. Qual for o plano terapêutico que você vai ter, que foi escolhido ali para você, tire suas dúvidas, entenda qual vai ser o passo a passo. Se você não concordar, explique o porquê, entre num diálogo, entre num acordo, tá? Super importante você saber por que você tá passando por aquilo, entender o que tá acontecendo, se sentir segura, se sentir tranquila, tudo bem? Agora eu vou focar no parto normal, que é o nosso maior foco aqui, certo? Qual que vai ser o caminho? Então, por exemplo, se você internou lá, chegou lá na maternidade em trabalho de parto, vai ser encaminhada para o centro obstétrico ou para a central de parto normal, a depender, né, do tipo de hospital para onde você foi. Você vai ser encaminhada para um quarto, para uma suíte, né, depende aí da sua instituição. E aí você vai viver o seu trabalho de parto, certo? No seu trabalho de parto, é a mesma forma, se você conseguir, se você tiver em condições, se não, quem faz isso é o seu acompanhante, de entender quais são as possibilidades que você tem ali. Então, se você tem uma bola, se você tem um chuveiro, quais são os métodos de alívio de dor, que não são os farmacológicos que você tem ali, tem uma banheira, o que eu posso fazer? A minha doula entra, então é importante. De novo, falar do seu plano de parto, tá? E aí, o que entra aqui que é extremamente importante, está relacionado com o seu plano de parto?
é você entender as intervenções hospitalares, o que vai acontecer nas intervenções, o que são essas intervenções. Ocitocina, Cristeler, puxo dirigido, romper bolsa, jejum, raspar os pelos, ficar só deitada, ninguém deixar você escolher a posição que você quiser na hora de parir, separar o seu bebê, e aí a gente tem os procedimentos com um recém-nascido, né? Obviamente não vai dar para falar disso tudo aqui, mas entendam, é extremamente importante vocês entenderem todos esses procedimentos, qual que é o risco, qual que é o benefício, para que na hora, se você precisar passar por um deles e alguma coisa desses, né, for acontecer com você, você entender, você tá ciente, tanto você quanto o seu acompanhante, né? Tem vídeo lá no canal falando para vocês sobre o papel do acompanhante, então é extremamente importante. Inclusive, tem curso sobre plano de parto para vocês. É uma aula inteirinha sobre cada uma dessas intervenções, risco e benefícios, evidências. Então, quem tá com dificuldade, manda o direct, eu mando para você essa aula, o link dessa aula para vocês poderem comprar esse curso e fazer, tá? Bem baratinho, uma aula completa, vale super a pena. Tudo bem? Tudo bem, nasceu o bebê, seja normal, seja cesárea, seja indução, seja o que for. Nasceu, tá? E aí tem os procedimentos com o bebê, como eu acabei de dizer. Passando esse momento, o que acontece? Você fica, geralmente, estando tudo bem com você, tudo bem com o seu bebê, na grande maioria dos hospitais, 48 horas de internação, tá? 2 dias. Então, nesses 2 dias, o que acontece? O bebê recebe o teste do coraçãozinho, do olhinho, ou da orelhinha, ou ele sai com esse exame já agendado, o teste do pezinho, vai ser avaliado pelos pediatras, pelas pediatras de plantão, todos os dias vai ser avaliado por um pediatra, você, todos os dias vai ser avaliado pela enfermeira, pelo médico, ginecologista, obstetra, para avaliar, por exemplo, se você tomou ponto, como é que tá a ferida da cesárea, por exemplo, se você teve laceração e tomou os pontos, como é que tá a descida do leite, como é que tá a amamentação, como é que você tá de uma maneira geral, conseguiu fazer xixi, cocô, tá conseguindo comer, tá? Receber orientações, né, de cuidado com esse bebê, o primeiro banho. Então, essas 48 horas servem para poder cuidar de vocês dois, do binômio que a gente fala, né, da mãe e do bebê. Fazer os exames básicos necessários, que são direitos, inclusive, do neném, né? Receber todas essas avaliações, todos esses exames, esses testes, né? Do olhinho, do pezinho, né? E aí, com 48 horas, vocês vão receber alta hospitalar. Então, a mãe recebe alta e o bebê recebe alta. Os dois recebendo alta, os dois estando bem, vocês vão liberados para casa com consulta agendada, com exame agendado, tudo certinho, tá? Ah, não tá legal, não dá ainda pra ir embora, o bebê precisa ganhar peso, ou o bebê vai precisar tomar banho de luz, ou alguma questão de saúde com você, então vocês vão continuar internados, vão continuar recebendo assistência até poder ir embora. O que pode acontecer, por exemplo, você recebe alta e o bebê não, ou o bebê recebe alta e você não, tá? Se você receber alta e seu bebê não receber alta, precisar continuar internado por algum motivo, você, mãe, fica como acompanhante do seu bebê, certo? E o seu acompanhante vai ter que ir embora, porque você não está mais internada, então você não tem mais direito a um acompanhante. Quem está internado é o seu bebê, quem tem direito ao acompanhante é o seu bebê, então você, obviamente, né, uma criança indefesa, você fica com o seu bebê e seu acompanhante tem que ir embora. Por que eu tô dizendo isso? Porque isso pode gerar alguma confusão. Tem instituições que permitem que o acompanhante fique, tem instituições que não. Então, vocês precisam entender. É uma coisa importante para vocês entenderem antes de ir para o hospital, tá? O que mais? Uma coisa que eu acho que é um pouco óbvio, mas é legal falar para vocês. Vocês já vão sair do hospital com a declaração de nascido vivo, né? O documento que o bebê recebe ali quando nasce, para poder registrar no cartório. Tem hospitais que tem cartório já dentro do hospital, então você já sai de lá com o bebê registrado. Tem hospitais que depois da pandemia não tem mais o cartório dentro. Então, o seu acompanhante vai lá com os documentos de vocês registrar o neném. Tudo bem, meus amores? Basicamente isso que acontece desde a sua internação até a sua alta hospitalar, tá?